Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor. Mais um dia glorioso, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Abre-nos o entendimento, Senhor, que possamos explanar a Tua palavra, Pai. E ela vir de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Abençoa cada um que vai ouvir, Senhor. Abre o coração, abre a mente, Senhor. Que haja perdão, que haja cura e libertação no nosso meio, Pai. Sabemos que todos os dias, Pai, necessitamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Porque ela é que nos dá vida. Como o Senhor mesmo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então fala aos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que precisamos e necessitamos ouvir de Ti, Senhor. Nos alimenta, Pai. Nos dá força e otimismo, garra e discernimento para poder compreender, Senhor. Afasta o mal dos nossos caminhos, Senhor, e abençoa-nos, ó Pai. Eu que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como ser presos com eles dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Descei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho, que assim façais a fim de que eu vos seja restituído mais depressa.
E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Amém. Amém. Bora lá, esse último capítulo, né, da carta aos Hebreus. Eu espero que vocês até aqui tenham se apaixonado aí por essa carta, tenham aprendido a gostar dela aí, os que ainda não haviam lido, né, os que já tiveram a oportunidade de estudá-la, eu acredito, já eram apaixonados. Mas esse capítulo 13, ele é interessante no sentido de que algumas pessoas acreditam, né, alguns estudiosos aí, né, eles acham que esse capítulo 13 foi adicionado depois, ou pelo menos as saudações finais, né, a doxologia ou as saudações finais, porque, segundo eles, o ritmo, né, a forma de se expressar aí é um tanto quanto diferente do resto do livro, né? Você chega a ficar até surpreso quando você tem falando da superioridade de Cristo, comparação de Novo e Velho Testamento aliás, comparação a escrita com o Velho Testamento, porque ele é o Novo, né? E quando chega aqui parece que dá uma freada, parece que dá uma mudada assim no estilo, no sentido do que se quer dizer, né? Como se a pessoa tivesse aí realmente já se despedindo, né? E deixando orientação para que a igreja permaneça aí futuramente. Mas, né, são só hipóteses, né? Enquanto não achar um manuscrito mais antigo que não tenha essa parte, a gente aceita ele como tendo escrito todo pela mesma pessoa. E aí ele vem trazendo práticas mais diárias, vamos dizer assim, para a vivência da igreja que está pré-estabelecida, né? Ele vem falando aí, comparando, pegando algumas coisas dos 10 mandamentos, e ele traz para a igreja, aí ele fala, por exemplo, da avareza, ele fala da pureza sexual, ele fala da inveja, né? E ele vai exortando a respeito de como se deve tratar aí as pessoas que vêm de fora, porque vamos lembrar que nesse tempo aqui não era incomum, né, as pessoas saírem de uma região e para uma outra região, e os que eram cristãos, né, para a igreja nascente ali, eles buscavam ficar na casa de outros cristãos, né? Eles buscavam ali pessoas conhecidas, né, para que eles pudessem estar junto, né? Tinham lá as hospedagens, tinham lá algum sistema de pessoas de estabelecimentos que recebiam, mas havia uma impureza, né? Havia um mundanismo, né? Muito exacerbado naquele meio. Então, quando eles viajavam assim, eles procuravam ficar mais na casa de pessoas do que propriamente em estabelecimentos tidos como comerciais, né? E aí a igreja ela é orientada, né, a ter um respeito por essas pessoas, pela hospitalidade, por se unirem, né? Porque o mundo romano, ele era um mundo bastante pecaminoso, era um mundo bastante tolerante com as impurezas, né? Que são consideradas pela religião judaica e pela religião cristã, porque a nossa religião é uma religião estritamente moral, né? E se requer, né, que nós tenhamos um comportamento e que a gente diferente, que nós nos afastemos da imoralidade. E esses lugares sendo lugares onde a imoralidade ela não era controlada de forma alguma, inclusive ela era incentivada, eles orientavam então a igreja a serem hospitaleiros,
a praticarem ao bem. E aí ele dá um exemplo, né? Ele provavelmente tirando lá de um exemplo de Abraão, pessoas não sabendo receberam anjos, né? Então, receba sempre bem quem é o seu convidado, receba bem a pessoa que está chegando, porque de repente você pode estar aí hospedando um anjo, né? E ele cita o exemplo lá, que para nós ele não fala claramente, mas a gente imagina que seja Abraão, né? Quando os anjos foram até ele ali. E aí ele vem trazendo, então, né, essa consideração. Lembre-se dos presos, os comentaristas, eles comentam aqui que não é qualquer preso, né? Aqui, provavelmente, ele está citando, como ele está escrevendo a carta para a igreja, e aqui está envolvendo um pensamento com a igreja, né? Não só a igreja daquela localidade, mas as pessoas que viajam, e aqueles pregadores que eram muito presos, né? Porque eles iam contra o que a sociedade pregava, e eles iam contra, muitas vezes, as diretrizes romanas, e tinha sedição, né? E muitas vezes eles eram presos, né? Então, eu falo assim, ó, os pregadores aí, as pessoas que estão levando a palavra, elas, por amor de vocês, por amor a esse evangelho, elas foram presas, mas não esqueçam delas, sejam participantes do seu sofrimento, dão um suporte, auxiliem. E aí ele vem falando a respeito do casamento, né? Embora a sociedade seja permissiva, embora a sociedade ela te dê a liberdade de fazer algumas coisas, essa nova vida que você escolheu, ela não te permite isso. Debaixo da graça de Deus, debaixo dos ensinamentos de Cristo, você tem que ter uma vida mais centrada na sua família. E aí ele vem falando a respeito do adultério, né? A respeito do leito sem mácula. Ele vem falando a respeito de você não dar as costas para sua família, você não roubar a sua família, você a gente sabe de muitas pessoas, né, que infelizmente, baseado nos vícios, o camarada tem uma conta no bar lá que às vezes a conta que ele tem no bar é maior do que o que ele gasta fazendo despesa para casa dele. Às vezes o que a pessoa gasta fora de casa com prazeres mais mundanos, assim, vamos dizer, e que só ele é, se é que se pode dizer beneficiado naquilo, é mais do que ele gasta com passeios com a própria família, mais do que ele gasta com lazer para a própria família. Então aí o autor, né, ele traz isso, né, ele fala, olha, cuidado com o seu leito, né, porque Deus vai julgar os impuros e vai julgar também aí os adúlteros. Que a vida de você seja isenta de avareza, outro pecado capital, outro que está ali nos 10 mandamentos, né? Contente-se com o que você tem. Nesse contente com o que você tem, não é para que você não busque progredir, é para que você não tenha inveja do que é do outro. Você pode buscar progredir, você pode buscar crescer as suas finanças, né? Você ter ganho, mas é você não espoliar o outro, é você não ter inveja, querer se apropriar do que é do outro, mas você trabalhar, ganhar, aumentar o seu negócio e sucessivamente, mas de uma forma correta, de uma forma digna, né? Deixando tempo também aí para as coisas de Deus, né? Que às vezes a gente se entrega tanto para o trabalho, a gente se entrega tanto para questões financeiras, né? Alguns amigos nossos aí viajam tanto às vezes que ele perde o laço familiar, né? E ele vai em outras cidades, a viagem do cara é tão frequente que às vezes constitui até outra família em outro lugar, né? Por quê? Porque ele perde o vínculo com a casa, né? Com o lugar onde ele está. E nessa época, que não era assim tão diferente, né? Porque imagina, se hoje os meios de transporte são rápidos, naquela época não era, né? E aí o cara era cacheiro viajante, o cara ia viajar ou era convocado para alguma outra finalidade, então era tudo uma dificuldade. E aí ele traz essa exortação, né? Olha, lembra sempre da sua família. Família é a sua base. Família é aquilo que nós devemos investir, né? Até aqui vocês têm alguma colocação? Vocês querem fazer alguma parte? Tranquilo? Bom, os deveres espirituais. Lembre-se dos seus líderes, dos quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles,
Imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração firmado com graça e não com alimentos. Aqui a gente pode lembrar, né, ali quando se fala, talvez eles não tivessem esse conhecimento aqui, né, essa igreja, mas quando se fala da visão de Pedro a respeito do lençol, né, dos alimentos impuros, aí Deus diz para ele, ó, não chame impuro aquilo que eu tenho purificado, porque os judeus sim faziam essa acepção de alimentos, né? Quando a gente pega para ver o Velho Testamento lá, você vê a receita do que eles poderiam e o que eles não poderiam comer. E os judaizantes, as pessoas que iam interferir nesse início da fé cristã, eles tinham isso, né? Eles traziam essas coisas, né? Do que você podia, do que você não podia comer. Então aqui Paulo não, né? O escritor da carta, ele traz essa orientação, dizendo, olha, não existe isso de puro ou de impuro, né? A partir do momento que você colocou diante de Deus, você orou ali, você rendeu qualquer coisa, a impureza, ela não existe, nesse sentido que ele está comparando aí. E não se deixe levar por essas doutrinas, né? Cada um vem de um lugar e traz um pensamento diferente, cada um quer agregar. Mesmo hoje, modernamente, nas nossas igrejas, nós vemos que existe aí uma disparidade de pensamento, né? Uma disparidade de coisas que às vezes mais atrapalham do que ajudam, né? Pessoas discutindo por coisas que não são fundamentais, né? E às vezes criam até verdadeiras contendas, né? E aqui ele já está falando, né? Em Tito ele já tinha falado, né? Olha, não se mete em confusão, em, em discussões loucas a respeito de genealogias ou a respeito da lei, porque são coisas vãs, né? Vamos nos apegar naquilo que é importante e fundamental, né? Então, deixa essas coisas estranhas para lá, cuidado com as novidades, né? Porque o que vale é você ter o coração firmado na graça. O que vale é você estar ligado em Jesus Cristo, você estar ligado ali na palavra, você estar ligado no compromisso com a sua fé, com a sua família, com a sua igreja, né? E tem muitos assuntos periféricos aí que mais tiram do que acrescentam. E aqui ele faz um comentário a respeito do altar cristão e a respeito do sacrifício, muito tirado de Levítico, lá do capítulo 4 de Levítico, eu estava até dando uma olhada, quando se faz o sacrifício ali pelo pecado, né, das pessoas e do sacerdote. Eu não sei se vocês já leram Levítico 4, mas vale a pena dar uma olhada lá, ou também o capítulo 16, onde você tira os miúdos ali da oferta, e você tira a gordura, e você oferece no altar, você queima no altar. O resto, faca, couro e outras coisas, você leva para fora da cidade e queima. Jurandir, Então, era um exemplo. Oi? desculpa te interromper. Levíticos Fala. 7, do 11 ao 18. O que o senhor está pedindo para a gente procurar? Não, capítulo 4. Levítico 4. Para mim, tá falando aqui do 7 ao 18. Não, depois a gente pode ler também. Levítico, acho que tem dois, então, no Levíticos, que é no capítulo 7, 11 ao 18. Pode ler também, pode ler. Tem uma referência na sua Bíblia, por favor. Você quer que eu leia agora? Pode ler. Levíticos 7, do 11 ao 18. O título é A Regulamentação da Oferta de Comunhão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, junto com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo. Juntamente com sua oferta de comunhão, por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento, de cada
of- oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que as pegue, o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne de sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. Amém. Alguém pode ler o 4, por favor? Eu estou aqui, eu posso pegar. É o 4 inteiro, senhor Virgínia? A oferta do pecado, capítulo 4. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o esperguirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Quer continue? Não, até aí tá bom. Bom. Os dois textos, né? Todo o livro de Levítico, todo sacrifício, ele tipifica de alguma forma o sacrifício futuro de Jesus. Esse sacrifício de sangue, né? Ele, ele leva a crer, né? O próprio livro de Hebreus falou a respeito disso. A gente só vai passar por cima aqui. Dizendo que Jesus era o sacrifício perfeito, então era necessário sacrificar só uma vez. Mas uma das coisas que ficam caracterizadas aí também é que as pessoas, quando elas eram mortas lá pela lei romana, quando eles eram crucificados fora da cidade, né? E no lugar do Gólgota, né? Um lugar chamado Caveira lá. E é extremamente compreensível, porque a pessoa ela não era sepultada imediatamente. Então ficava aquela coisa horrível, né? Das pessoas sofrendo, das pessoas é, é, sendo ali, além da visão, né? O cheiro, né? Então eles colocavam isso fora da cidade, eles colocavam isso retirado, tanto para quem estava dentro da cidade enxergar o que estava acontecendo, como aqueles que estavam chegando. As pessoas olhavam de fora e viam, né? Aquilo que havia acontecido ali. Então, da mesma forma que era oferecido esse sacrifício pelo pecado das pessoas ali, pelo pecado dos sacerdotes, que era necessário sacrificar um animal, e ele tirava ali as vísceras, se oferecia ali no holocausto, no tabernáculo,
depois todo o animal era levado para fora. Então, da mesma forma, o sacrifício de Jesus, sendo um sacrifício para remissão de pecados, para expiação de pecados, para pureza da humanidade, da mesma forma que aconteceu com a forma como era estabelecida no livro de Levítico, no Velho Testamento, isso aconteceu com Jesus lá na frente. Então, claro, então todo mundo que morreu lá no crucificado, foi crucificado fora da cidade, tipificava esse sacrifício de Levítico? Lógico que não, porque só Jesus veio para perdoar os pecados, só ele morreu sem pecado, só ele era o Cordeiro perfeito, o Cordeiro Pascal, só ele representava, então, isso para a humanidade. Tá claro isso? Então, essa ação de tirar de sacrifício, perdoar pecados, onde o animal era levado para fora da cidade, apontava, né, para o sacrifício vindouro de Jesus, que foi feito na cruz do Calvário. Ele era um tipo, né? Ele tipificava o sacrifício feito por Jesus, e é isso que o autor aqui ele está querendo dizer nesse texto, né? Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Alguns sacrifícios, o sacerdote podia, né, comer, ele poderia pegar parte daquilo que ia ser sacrificado para a alimentação dele, mas esse não, né? E tipificava, então, o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz do Calvário. Tá bem entendido essa parte aqui? Tá Tá tranquilo? explicado. Tranquilo. Só quero fazer uma referência aqui, né? Por favor. Porque no 14 fala, porque não temos aqui cidade permanente. Nós buscamos a futura. Por ele, portanto, ofereçamos sempre sacrifício de louvor a Deus, continuamente. Isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Ele nos pede aqui que sejamos gratos a Deus em todas as coisas. Obrigado, Deus te abençoe. Ou participar com os irmãos a respeito das bênçãos que Deus tem nos dado, os livramentos, os acordos que fechamos, os benefícios que recebemos, dando graças a Deus em tudo, né? Ele fala, ó, e não vos esqueçais de fazer o bem e de comunicar-se, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Obedeceis àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Então, nós temos que ser compreensivos com aqueles que estão acima de nós, né? Eu vejo aqui ele escrevendo para que nós possamos ser compreensivos com os pastores, com os presbíteros, com os diáconos, aqueles que estão servindo a Deus na casa de Deus, com os irmãos que você convive. Você tem que ser longânimo, você tem que ser compassivo, prestativo, estar sempre dando graças a Deus em todas as coisas, né? Então, ele pede para que nós atentamos para essas coisas aqui. Muitas vezes a gente passa batido, sabe? Você vai para a igreja como se fosse uma obrigação. Chega lá, você participa do culto, e do mesmo jeito que você entra, você sai. Você não se comunica, você não tem um relacionamento, você não, não compartilha a sua convivência que você tem com Deus, porque antes de você participar com os irmãos, você tem uma convivência diária com Deus. Você tem testemunhos do que Deus está fazendo na sua vida diariamente. E isso não pode passar despercebido. Eu vejo assim.
Eu tenho todos os dias, eu tenho experiências com Deus que eu preciso relacionar-me com outras pessoas e falar, não, é por aqui, ó. Deus faz isso, faz aquilo outro. Deus está no controle. Vamos em frente. Confie em Deus. Sempre colocando o nome de Deus acima de todas as coisas. Porque assim nós estaremos glorificando o nome dele. E não vos esqueçais de fazer o bem, de comunicar-se, porque tais sacrifícios Deus muito se agrada, né? Então nós temos que estar atento a esses detalhes, sempre colocando o nome de Deus, sempre relacionando o nome dele em todos os fatos, todos os acontecimentos, todas as atitudes que temos. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Deus te abençoe. Essa palavra, Deus te abençoe, tem que sair da boca do cristão constantemente. Amém? Amém. Pode concluir, Jurandir. Tá, o capítulo 16 de Levítico também fala, tá, a respeito disso, né, reforçando, né, essa questão do sacrifício por outro, né, do cordeiro, de ser levado para fora do arraial. Então, tem em alguns lugares, né, do livro de Levítico. E aí, as pessoas ressaltam também, né, eu estava vendo um vídeo, eu até peguei o nome do rapaz, eu gostei bastante do vídeo que ele postou, é o Diego Nascimento, Jesus e a Bíblia, né, é o nome do tema lá, o Diego Nascimento. Se alguém puder ver o vídeo lá, ele fez alguns vídeos a respeito do livro de Levíticos, e é muito, muito, muito interessante, né? Então eu achei bacana e recomendo que seja visto aí. E um dos comentários que se faz a respeito do sofrimento de Jesus também, que eu quero deixar registrado aqui, o Salmo 22 e Isaías capítulo 53, né? Se vocês quiserem e puderem ler mais tarde aí, como que Jesus é profetizado, como que é indicado, né? Como que ele se encaixa perfeitamente ali no que havia sido predito, né? Do que havia sido profetizado. Então Jesus, ele, enquanto estava na terra, foi o sacrifício perfeito. Ele era a ovelha, né? Mas depois que ela ascendeu aos céus, ele é o leão da tribo de Judá, aquele que não tem quem consiga prevalecer sobre ele, e ele é a nossa garantia, né? Ele é a nossa certeza de salvação, e é por ele que nós ansiamos a volta. E é por isso que o escritor ele traz todas essas orientações aqui a respeito do comportamento da igreja, que nós devemos esperar, porque Jesus, da mesma forma que ele subiu aos céus, e da mesma forma que ele já veio uma vez, ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então, essa é a nossa esperança. Então, quando aqui o Mário leu, né, a respeito do sacrifício de louvor, porque no cristianismo não existe sacrifício de sangue, não existe sacrifício de alimento, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito. Mas, então, perante Deus, para a expiação de pecado já foi feito. O que nós fazemos é reconhecer em Cristo Jesus esse sacrifício que foi feito. E aí nós rendemos a Ele adoração e agradecimento por esse sacrifício que foi feito. A gente não vive em vão. Ah, já foi feito todo o sacrifício para mim, eu não preciso fazer nada. Ah, então eu vou levar a vida aqui do jeito que for, porque todos os pecados já foram perdoados antes de eu cometê-los, porque Jesus morreu por mim sem eu ainda pecador. Se fosse assim, era fácil para chuchu, né? Mas não. Nós temos que, na nossa vida diária, renunciarmos ao pecado, reconhecermos e sermos agradecidos pelo sacrifício que foi feito por nós e rendermos honra àquele que tem honra, aquele que devolveu a vida que um dia nós tínhamos ali perdido. E como é que nós fazemos isso? Abrindo mão do pecado, abrindo mão das escolhas que podem agradar a nossa carne, que vão vir contra a nossa própria família, que vai vir contra a própria sociedade, que vai vir contra a vontade de Deus, aceitando então que esse sacrifício foi pago por nós, mas não para que nós continuássemos em pecado, mas para que nós buscássemos uma vida de santificação, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos e jamais o seremos,
nós somos aperfeiçoados a cada dia através de Cristo Jesus. Amém? Amém. Tá bem claro? Vocês estão tão quietinhos, ou estão concordando com tudo, ou não estão concordando com nada. Eu estou até com medo. Não, tá tudo bem. É que eu estou aqui lendo, né, meu? Estou aqui, eu fui lá em Levítico, estou aqui no 16, estou buscando aqui, né? James está no mudo. Mas tá tudo certo. Não, que você está se relacionando aí, o que você está falando é isso aí mesmo, certo? Eu estou só no caderninho aqui, ó, só na cola. Sobre isso que eu me lembro outra vez. Deixa eu pensar sobre isso e ver se eu estou de acordo. Aqui no versículo 17, quando o Mário bem frisou a respeito da liderança, irmãos, a liderança é uma coisa que eu comparo à paternidade, né? Só sabe o que é quem é. Porque enquanto você é filho, você não sabe o que é se preocupar com o outro. Enquanto você é filho, você não sabe o que é pagar conta, o que é abrir mão de coisas que você faria por você por conta de outro. Você só reclama que alguém está tendo controle, só reclama que você não pode fazer, só reclama que alguém foi pesado. Mas muitas vezes, aquele camarada, quando ele é subordinado, ele passa a ser líder, ele é pior do que o líder anterior, né? Não é isso? Então, Sim. Não duvide, né? a liderança, ela é muito difícil de ser exercida, não é algo fácil, né? Então, ela exige decisões difíceis de serem tomadas, ela exige que você saia do lado daquelas pessoas onde você estava antes de ser o líder, né? Falar, você mudou. Obviamente que você muda, querido. Quando você deixa de estar submisso a uma autoridade, você passa a ser autoridade, né? A gente sempre vai ter alguém sobre nós, né? Mas quando você deixa de ser empregado e passa a ser chefe, o seu lugar mudou. Você não precisa mudar a forma de ser, o caráter. Você não precisa mudar a sua honestidade, sua educação, sua hombridade. Mas o que você tem que entregar é diferente. Então, você tem que ser diferente. Não tem como ser igual. Entendeu? Por quê? Porque você está com uma outra tarefa. Então, é bobagem achar assim. Não, eu sou o mesmo. Quando eu era subordinado e sendo líder, eu sou o mesmo. Não, não é. Não é. Antes você tinha uma responsabilidade e agora você tem outra. Você não vai ser diferente no sentido do que, conforme foi falado, honestidade, educação, respeito, essas coisas você não vai mudar, né? Isso é para estar emprenhado aí no seu, impregnado no seu DNA. Mas a respeito de exigência, você não exige o cara que estava do seu lado quando você era que nem ele. Agora você é líder, você tem que exigir. Você tem que dar conta de outras coisas e você tem que fazer cobranças. E essas cobranças fazem com que o líder muitas vezes não seja bem visto, né? E quando ele é tirado do meio do povo ali, né, que ele vai liderar sobre quem ele era igual, exige um grau de dificuldade talvez até maior, né? Porque ele tem toda uma convivência e tem toda uma rejeição que vem junto com a responsabilidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, né? Olha, obedeçam aí os seus líderes, sejam submissos, zelem por eles, eles estão tentando cuidar de vocês. Isso os bons líderes. A gente sabe que tem líder que é muito ruim, né? Que não tem o menor talento para liderança, a gente sabe disso. Mas tem camarada que vem de cima para baixo e é isso. Ele tem um objetivo que alguém está cobrando dele e quanto mais você se engajar, quanto mais você fizer por onde, menos problema você terá. Não estamos falando aqui para concordar com injustiça, não estamos falando aqui para você fazer ouvidos surdos, para você concordar com coisas que você não deve concordar, que são contra os preceitos cristãos. Mas que você saiba que o líder ele tem que dar conta de algo e você é um instrumento pelo qual esse algo vai acontecer, né? Então é dentro desse ponto de vista que Paulo aqui está trazendo alguma coisa e aqui ele não está falando de capitalismo, né? Ele está falando de produção, ele está falando de igreja, né? Ele está falando, olha, tenha mais respeito por quem exorta, porque hoje em dia todo mundo quer ter direito, mas ninguém quer ter dever, né? Vocês sabem bem do que eu estou falando. Você é muito na igreja, as coisas de forma voluntária. As pessoas elas vão porque elas querem ir, elas precisam ir. E como você não tem uma obrigatoriedade, é diferente de empresa, né? Que você pode cobrar porque o cara tem um salário. E não é assim. E às vezes você vai fazer uma cobrança, ô irmão, você não veio, ô, o que aconteceu e tal, não sei o quê.
E aí vem aquilo, né? Você não tem nada a ver com a minha vida, não devo nada para você, não te devo satisfação, e é muito fácil mudar de igreja e tchau, né? Existe uma dificuldade na liderança hoje, né? Mas em amor, em amor, nós devemos cumprir com os preceitos que está contido na palavra e cumprir o que Deus exige de cada líder e de cada cristão da comunidade onde ele está inserido e da sua própria família, não é isso? Então, para quem seria, Senhor, né? Pedro perguntou, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Senhor, sobre mim me foi colocada uma responsabilidade, eu vou agir de acordo com essa responsabilidade. Não, eu não sou o dono da igreja, não, eu não sou pai de todo mundo, não, o Salvador é Cristo, mas me foi incumbido uma responsabilidade, eu vou agir de acordo com essa responsabilidade que foi colocada, porque eu mesmo prestarei conta disso que foi colocado sobre mim, né? Então, aí ele escreve para a igreja e fala, ajuda o trabalho do irmãozinho aí, porque ele está engajado em tornar a sua vida mais abençoada e fazer esse link entre você e Deus, e entre você e a comunidade, para que a igreja seja uma igreja mais forte, para que a igreja possa suportar o dia mal, para que haja unidade da própria igreja, para que não haja essa briga pela liderança, né? Então, nesse termo é o que o escritor da carta aí, ele está, né, da epístola aí, ele está colocando. Alguma Beleza. colocação aqui? Eu até coloco nesse contexto aí, né? Para que nós não duvidamos do poder da bondade. Embora pareça que tudo está contra você, um coração com Deus representa a maioria. Contra toda a multidão desvairada nesse mundo aí afora. A bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira, né, Júlia? Sim, sim. Ela, Não, ela nos garantirá uma colheita de felicidade e paz. Só quem planta a o bondade, verso varão, encontra dentro de si força de viver com Deus. Entendeu? Nós, o verso nós devemos 17, usar, nós devemos usar a bondade sem restrições. Nem tudo que às vezes nos aborrece nos faz sofrer. É coisa que corriqueira, né? Eu me lembro que quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal se tornou maravilhoso, se tornou um bem, né? Uma oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Então, a gente tem que ser pronto a praticar a bondade, né? Não podemos duvidar da bondade. Mesmo ela parecendo que está contra você, nós vamos estar plantando uma semente para o bem futuramente, porque nós somos maioria, mais é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso aí. Pode concluir, Barão. o verso 17, ele diz assim, né? No final do versículo, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito para nenhum de vocês. Então, que os líderes, ele está dizendo, é que os líderes, eles possam exercer a sua liderança com alegria. Então, obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles. Aí ele começa, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Então, esse é um texto, né, que eu acho que todo líder, todo pastor, diácono, obreiro, presbítero, apóstolo, como queira chamar aí, gostaria que fosse frisado nas suas igrejas, talvez não propriamente por eles, né, porque seria como que advogar em causa própria, mas que deve ser colocado, né, obedeçam os seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, porque é isso, você vai prestar contas do que foi colocado sobre a sua responsabilidade. E outro, que eles possam fazer isso, os líderes, com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não vai ter proveito para ninguém, né? A igreja não vai ter paz, a igreja não vai ter isso que você falou aí, de o amor uns pelos outros, né? E no versículo 18 ele diz, orem por nós. Então ele está se incluindo como líder, né? Está se reconhecendo como líder. Ao invés de ficar me criticando, orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, que queremos, em todas as circunstâncias, fazer o que é correto. Então, esse contraponto muitas vezes passa desapercebido numa leitura rápida. Então, o autor ele está escrevendo aqui, o camarada ele
na obrigação de fazer o trabalho, ele tem que apresentar algo, ele tem que entregar, ele tem que zelar por vocês, vocês estão de trabalho dele. Orem por eles, porque para que o trabalho dele não seja feito com peso, com tristeza, porque ele está tentando dar o melhor e está sendo incompreendido. Quem, como pai, aí nunca tem uma situação de se achar incompreendido, de estar corrigindo, e está sendo apontado, e está sendo julgado, e ter o peso, né? Parece que é o Atlas carregando o mundo nas costas, só porque está tentando fazer o certo, só porque está tentando fazer o bem. Quantas vozes contrárias, quantos espetos, muitas vezes, e isso levando para o trabalho também. Muitas vezes você está ali querendo exigir alguma coisa, uma produtividade, alguma coisa, que às vezes pode Ixi, travou aí. Travou para vocês também? Travou. Aqui está tudo bem. Não, mas você não está ouvindo o Jurandir, né? Só o Jurandir que desapareceu do mapa aí. Não, travou para ele. Ô, Fabão, você está Travou. querendo fazer um comentário? Cadê, Lucas? Eu quero. É que eu vi que você estava com o seu microfone aberto já tinha um tempo e você não sei se você está querendo comentar. Eu ia fazer uma pergunta para o Jurandir só, mas terminar de concluir. Eu queria só falar uma coisa também. Quando ele falou lá dos sacrifícios, né, que a gente não, aqui na palavra ele fala, né, aí ele fala dos sacrifícios espirituais, né, que é o que a gente deve fazer hoje depois do sacrifício que Jesus fez por nós, né? Aí eu fui procurar quais eram esses sacrifícios e aqui ele me listou 5: louvor e adoração, boas obras e generosidade, arrependimento, entrega de vida, né? Que aí tem aqui que é aquela ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oração e intercessão, ou seja, esses são os nossos sacrifícios hoje, né? Se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês. O primeiro, louvor e adoração, é esse que a gente leu, Hebreus 13:15. Boas obras e generosidade está em Hebreus 13:16. Arrependimento está em Salmos 51:17. Entrega da vida está em Romanos 12:1. Oração e intercessão está em Apocalipse 8, de 3 a 4. Boas obras e generosidade. Qual que é o próximo? Boas obras e generosidade, Hebreus 13:16. Arrependimento, Salmos 51:17. Depois. Entrega da vida, Romanos 12:1. Tem mais um? Aí o último, né? Oração e intercessão, Apocalipse 8, de 3 a 4. Cara, Então, esse trecho eu tava aqui também, Lucas. colocando para. Pode falar, Fábio. Eu só ia fazer um comentário desse mesmo trecho aí que o Lucas tinha falado. Quando eu fiz a leitura aqui, o que me veio à mente, que aqui, né, no versículo 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento, né? Por isso, né, essa questão do corpo queimado fora do acampamento, ele faz parte do sacrifício também, né? Até que fala, né, que a carne não pode ser consumida, tem uma separação, tal. E é da mesma forma que Cristo não foi só o sangue dele que foi usado para sacrifício, mas o próprio corpo dele, né? E até aqui em Isaías, eu estava até buscando aqui, né, no chat GPT aqui, fala, né, em Isaías, porque outro dia, não sei se vocês recordam, outro dia um pastor estava ensinando, falando que o sangue representou o perdão, né? E o corpo de Cristo é a cura, né? E aí eu vim confirmar aqui, em Isaías ele fala que, deixa eu ver se eu acho aqui. É que eu fiz uma outra pergunta aqui, aí já uma duas perguntas, mas aqui, ó. Ele fala que em Isaías 53, 4, 5, vou ler rapidinho aqui, mas no final do trecho ele fala sobre essa questão, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, né, pelas suas feridas fomos curados. Então não era só o sangue de Cristo, né, mas também o corpo de Cristo que fazia parte do sacrifício ali, né? Então por isso que Cristo também sofreu, né, fisicamente, né? Não foi só o corpo, o sangue dele que foi utilizado no sacrifício, mas o próprio corpo dele, né? Passou por tudo que ele passou ali por nós, né? Sacrificado fora da cidade. Essa questão da fora da cidade acho que está relacionado justamente com o que o Jurandir tinha trazido, né? Porque eu não tinha esse conhecimento, né? Pelo que eu entendi, ele parece que o corpo dos animais eram queimados fora do acampamento, né? Falando aqui, né? Fora do acampamento, né? O meu tem uma Justamente nota pela também. questão do cheiro, questão de higiene, né? Tem algumas questões ali, né? E aí Jesus também, o sacrifício na cruz parece que era fora também, né? Da cidade ali, né? Era É, afastado, né? o Acho meu que Só eles tem uma para fazem um nota falando. paralelo eu aí com. citei para corroborar com a questão do sacrifício perfeito, né? Não, o meu tem uma nota falando sobre isso, né? Sobre aqui, ó, o sofrimento de Jesus fora do portão da cidade simbolizou não somente a maldição que ele carregou como sendo aquele que levava o nosso pecado, mas também sua rejeição pelo poder religioso judaico e seus líderes. Os leitores originais eram conclamados a aceitar com coragem a expulsão de instituições judaicas. Eles deveriam aguardar com confiante expectativa a cidade que havia de vir. Então, até essa questão dele ser sacrificado fora da cidade foi um simbolismo, né? Interessante. Uhum. E ainda sobre esse ponto aqui do sacrifício, eu lembro que a gente estava falando alguns devocionais atrás sobre a questão do sacrifício, né? Eu acho que até comentei que hoje a gente não faz mais o sacrifício, né? Aliás, o sacrifício que nós fazemos hoje é o sacrifício da nossa carne, o sacrifício das nossas vontades. E aqui vem reafirmando essa parte, né, no 15:16. E aí, resumindo todos esses pontos, Lucas, que você bem buscou aí, aqui na minha Bíblia fala de sacrifícios a oferecer, louvor e obediência. Porque quando você vai para a obediência, traz todas essas outras partes, né? Boas obras, a generosidade, o arrependimento, a entrega da vida, oração e intercessão. Por que que eu estou citando isso, né? Se nós tivermos em mente quais são os sacrifícios que eu devo fazer hoje, louvar e obedecer. Cara, acabou, né? Sim. Não que seja só isso, né? Porque esse só isso já é bastante, né? Mas louvor e obediência é o meu sacrifício a Deus, né? Que vai trazer aí, que vai honrar o sacrifício de Cristo, né? Honrar a Deus, honrar o nosso nome como cristão e obedecer a tudo isso, né? Fazer boas obras, ser generoso, humilde, né? Enfim, entregar a vida, orar pelos outros, tudo isso ele cita para nós, né? Louvor e Interessante que, obediência. interessante que que eu, é, tem outra nota, né? Que diz assim, ó, o tempo de sacrifício de animais é passado, mas os servos de Deus, como todos os sacerdotes, ainda tinham dons e oferendas para levar a eles. Esses sacrifícios espirituais incluem louvores a Deus e atos de amor a outras pessoas.
sacrifício de louvor. Na tradução grega, aí tem uma nota aqui levando para Levíticos 7, de 11 a 21. Essa frase refere-se a um tipo de sacrifício pacífico, no qual um animal era sacrificado, mas o significado aqui está mais próximo. Aí dá uma outra nota, onde o Senhor pediu sacrifício de ações de graças em vez de sacrifício de animal, o fruto de lábios que confessam o seu nome. É isso que tem aqui, né? Amém. Glória a Deus. Fábio, mas qual que era a pergunta que você ia fazer para o Jurandir? E de repente é uma dúvida nossa também. Não, justamente essa questão aí, porque ele tinha feito uma analogia desse fora, né? Fora da porta, né? E aí o que eu entendi ali, né? Quando eu li ontem, que esse fora da porta seria para dentro seria a parte espiritual, né? E fora seria o corpo, né? Hum, Mas ele trouxe uma referência lá em Levíticos que não, que fora da porta é fora da porta da cidade, né? Fora do acampamento, né? Isso é uma parte física aí, não é uma, né? Que é a regional, né? Uma parte não da forma que eu estava imaginando ali. E eu só queria trazer esse comentário aí em relação ao que o corpo, ele representa a cura, né? E o sangue, o perdão, né? O que resume quase tudo isso aí, amados, é que nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou para nós a responsabilidade de cada um. Não precisar mais depender de sacerdote, de holocausto, essas coisas. Nós temos agora a direção certa aqui. Temos que buscar todos os nossos objetivos através da oração. Tanto é que Jesus, ele orou, ele nos ensinou. A primeira oração foi o Pai Nosso. E ali ele fez essa oração. É uma oração modelo, fornece um padrão para todas as orações. Ao mesmo tempo, é simples, profunda, são poucas palavras, mas é, formam uma oração completa. Né? Quando nós oramos, é a oração que ele pede para nós. É o que nós temos que fazer todo dia, orar. Tudo que fomos fazer, decisões que fomos tomar, que tivemos que tomar, temos que estar orando. Né? Temos que ter equilíbrio nas nossas ações, né? Não devemos nos aborrecer com qualquer coisa, nem nos exaltar. Temos que estar focados. E para isso temos que estar orando, porque o nosso aniversário ele quer tirar a nossa paz. Né? Eu estou aqui, estava lendo aqui um trecho aqui que fala assim: ó, a oração modelo é bem organizada, tem começo, meio e fim. Jesus começou orando ao Pai exaltando a sua santidade. A seguir apresentou pedidos específicos e bem definidos. Na conclusão, Jesus volta a adorar o Pai, tributando a ele toda a honra, glória e poder. Mateus 6,13. Nossas orações devem seguir este padrão. Afinal, o alvo do Senhor foi justamente nos ensinar a orar, ainda que Ele saiba o que precisamos. Ele deseja nos ouvir orando. Entendeu? Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele deseja, né? Ouvir de nós, orando as nossas necessidades. Ele quer se comunicar conosco. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que orar. Quando nós somos bem. específicos, nós trazemos à consciência aquilo que nós queremos, né? Não é porque ele não sabe, mas ele nos força a adquirir consciência daquilo que a gente quer. E às vezes ali, ao trazer as nossas necessidades ou desejos à consciência, a gente mesmo chega à conclusão do que é preciso ou do que aquilo não faz o menor sentido. Então, a sabedoria de Deus é maravilhosa, tremenda, né? Inexplicável.
E aí, só para fechar aquela questão do sacrifício, estava falando aí, né, me veio à mente, né? Você vê como Jesus Cristo ele veio subir a régua mesmo, né? Ele fala que na lei do homem, o homem não podia adulterar, mas ele só falava na lei que não podia adulterar. E Jesus Cristo fala: se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, lascivo, você É, já está pecando. Ele subiu a régua. A mesma forma com relação ao sacrifício. Eu não sei se isso passava na cabeça dos antigos, no Antigo Testamento, mas eu não ficaria surpreso se isso fosse uma verdade. Mas assim, é muito fácil, né, você cometer uma série de pecados e depois jogar a responsabilidade desses pecados num animal. E aí você vai lá, sacrifica um animal e tá tudo certo, né? É verdade. Então, aqui nesse ensinamento, o sacrifício é nosso. É nosso dever sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos, louvar a Deus e a obediência. E a obediência é o nosso sacrifício. Porque obedecer a Deus não é fácil. é. Obedecer a Deus num mundo como esse é um desafio extraordinário, assim, um desafio que só com Ele mesmo, só segurando. é, an- Obedecer a Deus em que vivemos é andar nas águas, como Pedro. Só segurando na mão de Cristo que a gente consegue algo Sabe, como eu esse. vejo assim, sabe? Eu vejo assim que Deus, Jesus Cristo, quando ele fala assim, olha, eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Eu acho que ele colocou uma balança, sabe, na mente de cada um, porque o cara, o Senhor, então, eu tô aqui, ó, entendeu? Mas o Espírito Santo está comigo, né? E ele funciona como uma balança, um equilíbrio. Olha, se eu pisar na bola aqui, entendeu, cara? É, é um peso que está ali, ó, é uma balança. Você tem que pensar direitinho o que você está fazendo, porque se você fizer qualquer coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo ele já te aponta. Ele está ali de você, ele já. O seu subconsciente mesmo sabe onde você errou, entendeu? Só que Deus é amor, né? Ele pede para a gente, que na hora que a gente erra, faz qualquer coisa errada, por um motivo ou por outro, porque nós não somos perfeitos, a gente tem que chegar diante de Deus e imediatamente se arrepender, pedir perdão, falar, Senhor, me perdoe. Falei um palavrão aqui, ô Pai, me perdoa. Ô, meu Deus do céu. Então isso aí já traz você novamente em comunhão com Ele, né? É o arrependimento. E o perdão que ele dá na hora, porque, como ele mesmo disse, você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7 num dia. Então Deus te perdoa também, porque é a palavra dele, né? Então a gente temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado, mas estar sempre em oração. Por isso que a palavra fala, vigiai e orai. Orai sem cessar. Quer dizer, temos que estar sempre em oração, né? Para que dê tudo certo em nossas vidas. Porque quem mais dado é cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, o peso é nesse sentido. Mas fica tranquilo, irmãos. Fica tranquilo que Deus ele é misericordioso, né? Ele conhece cada um. Ele sabe que nós podemos suportar. Ele não dá um fardo maior que nós não possamos carregar. Então, vamos em frente. Vamos continuar nessa pegada aí, né, Jurandir? Tá de volta, meu irmão? Assim, eu- não, mas eu tô contente aí porque eu tava preocupado que vocês não estavam falando. Acho que providenciaram aí puxar minha tomada para vocês participarem mais aí. E eu não posso por isso. E tudo dá É graça. isso aí. Acho que Deus falou assim: eu vou cortar o Jurandir um pouquinho, que ele está falando demais. Espera aí, deixa eu dar uma oportunidade para os outros. Eu sou adepto
estratégia. Mano, eu falo demais, às vezes eu tenho que tomar cuidado e tal. Eles não estão participando, acho que eu estou tomando todo o tempo. Aí o Espírito Santo tá falando, vamos lá, vamos lá. Não, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, queridos, obrigado pela oportunidade que foi concedida. Obrigado por estarem aqui participando aí. Eu espero que seja bênção, né? E sempre é, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz por si mesma, né? Mas que a gente possa, eu é que agradeço, porque a honra é nossa de falar do amor e da palavra de Deus, e ainda mais com pessoas receptivas, né? E a gente sempre aprende mais quando fala. Então, obrigado aí pela oportunidade. Ô, Jurandir, se você quiser concluir, que você estava terminando já o finalzinho, nós não concluímos. A gente trouxe só algumas perguntas, mas nós não concluímos. Se você quiser continuar e concluir o que você estava falando. Na verdade, são saudações finais, só para estar orando aqui, né? Eu acredito que já estava no versículo 18, na verdade, né? É, E quando o pregador ele está falando, olha, eu peço com insistência que vocês façam isso para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível, que vocês estejam orando por nós. Eu não sei aqui se ele estava preso, se ele não estava preso, mas orem por nós aí para que eu possa ter com vocês em breve também, que ele queria ir lá e queria ir com Timóteo, né? O que dá mais a convicção para algumas pessoas de que esse trecho talvez tenha sido acrescido em algum tempo, né, depois da carta escrita, para dar a impressão de que foi Paulo que escreveu, o que eu acho que as pessoas não fariam, ou outros dizem que aqui Timóteo podia ter acompanhado qualquer um, né, então não tinha necessariamente que ser Paulo. Então, mas é que os amantes da ideia de que Paulo escreveu a carta usam isso a favor. E outros que não são tão favoráveis a essa ideia dizem que qualquer um poderia ter sido essa pessoa. Fato é que ele está pedindo oração, o líder está pedindo oração. Orem por mim, né? Orem para que nós possamos ser com vocês em breve, porque alguns líderes eram fixos e outros eram itinerantes, né? Eles corriam todas as igrejas e aí a dificuldade aumentava. Então ele diz no versículo 20: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe em nós, né? No caso, a carta está sendo escrita para nós, né? Em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E aí ele faz as saudações finais, que é a tradicional saudação do final das cartas, para a igreja, né, para quem está sendo escrita, e as saudações de quem estavam com ele e tal, e a graça esteja com nós todos. E novamente aqui falando a respeito de liderança, né, nesse finalzinho, que nós possamos colocar em oração, né, os missionários, que nós possamos colocar em oração os líderes da nossa igreja, da nossa denominação. Aumentou muito, não sei se vocês acompanham esse tipo de notícia, tá? Mas o suicídio de pastores. Então, o número de divórcios dentro da igreja é comparado ao. Então, por que essas coisas acontecem? Porque a igreja está muito secularizada, porque as pessoas elas vão para a igreja, mas elas não querem servir a Cristo, elas querem que Cristo sirva a ela. E aí, o que acontece? A pessoa continua com as práticas do mundo e ela não nasce de novo, ou ela está dentro da igreja e o casal não tem. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Embora eu tenha 35 anos de casado, estou falando hoje, amanhã minha esposa pede divórcio e eu falo, putz, grila, né? Olha só. Porque são duas pessoas, né? São dois pensamentos. E esse mundo, ele está corrompendo muito essa questão da pessoa querer liberdade. Ah, já que eu tenho meu salário, eu posso me bancar. Verdade, então, tchau, né? Eu não preciso de ninguém me ditando regras, ninguém dizendo que eu devo ou que eu não devo fazer. Claro que o que eu estou passando aqui é uma visão simplista de 15 segundos. Existe mais do que isso dentro de qualquer relacionamento, mas é só para dizer que nós precisamos orar. Né? Muitos líderes têm se divorciado, muitos casais têm se separado da liderança da igreja, muitos têm se suicidado, muitas pessoas não querem mais ir para missões. Né? Nós vivemos uma época de apostasia e foi profetizado lá atrás, a gente caminha para os últimos dias. Algumas pessoas já acham que a gente é a penúltima geração, talvez tenha só mais uma. Enfim, a gente sabe que os dias são maus, mas vamos orar, né? A ciência tem se multiplicado muito, né? A fé tem
Jesus falou na palavra dele lá, né, que se ele não abreviasse o tempo da vinda, será que acharia a pé na terra? Tudo isso a gente sabe. Mas o nosso papel enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, enquanto servos de Deus, é orar e não aceitar essas coisas de forma conivente, né? Porque se você não ora, você está sendo conivente com isso. Ah, é assim mesmo, então deixa assim, né? Não, 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 não. A igreja é agente de transformação na terra e nós estamos aqui para orar, tá bom? Então fica aí essa solicitação, essa palavra, fica aí esse pedido e que nós possamos aí engrossar a fileira de intercessores. Amém? Amém. Amém. Fábio, pode ler para nós? Parece que está meio apreensivo com a palavra, então ora aí. Ora, assim, só uma questão que a gente estava falando da palavra. O James falou um negócio e ontem o seu Mário, ontem o seu Mário tinha falado da palavra, o verbo, né? Que também é uma palavra, né? E aí tinha vindo aqui que a palavra ela não é usada só para se comunicar, mas ela é usada para criar, né? Deus, né? Criou dizendo, né? Falando, né? Então, né? Seja isso, né? Seja aquilo, né? Então a palavra é para criação. E até mesmo para nas nossas orações, né? Quando a gente pede, né? A gente cria através da palavra, né? Então, você tinha falado, não dá para só simplesmente subentender. Deus sabe o que a gente precisa, o que a gente quer, né? Mas a gente precisa falar, né? Porque a palavra, ela tem esse poder, né? De fazer acontecer, né? Vamos lá. Obrigado, Jurandir. Esse capítulo aí de Hebreus, te digo que foi bastante desafiador. No início aí tava com receio, viu? Quando você começou a falar de Antigo Testamento, eu falei, nossa, onde é que nós vamos, né? Mas enriqueceu bastante. Muito gostoso esse capítulo, realmente. Agora eu entendo por que que você gosta tanto dele. E eu sou muito, acho que já deu para perceber, né? Gosto muito do texto. A gente continua amanhã em Tiago, né? Isso. Sabe o que é É, interessante? Vai falar dos heróis? Não, os não sei. heróis, na hora que você tiver. Eu penso assim, na hora que você estiver preparado para falar de um herói, fala, pede aí, fala, vamos, amanhã eu quero falar do herói. Eu marquei pro dia 6 já o Você meu. marcou já o seu para o dia 6, então dia 6 está sabendo que você vai, né? Estou me preparando aqui também para ver lá o Gideão, mas eu não estou pronto ainda não. Deram 15 dias. Compre aí o cronograma. Enquanto isso a gente vai, amanhã a gente vai primeiro em Tiago, né? A carta de Tiago, e vamos levando aí devagarzinho. Não tem ninguém para trazer o horário amanhã já? Ainda não? James, você vai trazer o seu amanhã ou você vai para a igreja amanhã? É que eu tenho alfa amanhã. Então a gente segue Tiago 1. Eu Escolhe o seu também. Jurandir quem traz amanhã. E aí tô esperando as datas, a gente vai mandando as datas ali, a gente vai agendando. Quando né, vier a data, concordo com o que seu pai aí falou aí também. Tomara aí. O Lucas consegue falar amanhã? Não sei qual que é a agenda Consigo, dele. consigo. Então, Amanhã eu consigo. então é o Lucas. Eu sou aquele crente domingueiro, de fim de semana, né? Você já viu? Crente domingueiro é bom. É, é. Sabe o que é Pai, tudo interessante, seu Jurandir? Eu já tinha lido a carta de Hebreus, o livro de Hebreus, e foi logo quando. Já tem um tempo já, né? Tem bastante tempo, tem vários meses que eu li. E aí eu li agora com vocês, eu não li ela inteira, mas parece que eu não tinha lido nada. Tô aprendendo tudo de novo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É por isso que fala que a palavra de Deus é viva, né? Não, ela se renova a cada manhã, tem que ser todo dia novidade. Glória a Deus. É. Deus. orar? Bem, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, te dou graças, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, por toda a luz, por toda a claridade, Senhor, pela revelação, Senhor, da Sua palavra, Senhor. Tem tocado no nosso coração, Pai, e trazendo instrução, Pai, para cada um de nós, Senhor.
Obrigado, Senhor, por esse dia abençoado, Senhor, pela nossa união aqui, Pai, por estarmos reunidos, Senhor, estudando a Sua palavra, nos edificando, Senhor, um ao outro, Pai, nos apoiando, Pai, suportando, Senhor, trazendo luz, Senhor, edificação, Pai. Obrigado, Pai, pelo amor que o Senhor tem dado a todos nós, Pai, por tudo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor, pelas graças, Senhor, pelo perdão, Senhor, pela cura, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício, Senhor, por tudo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Mesmo não sendo merecedores, Pai, o Senhor continua, Pai, de braços abertos, Pai, nos acolhendo, Senhor, nos perdoando a todo momento, Senhor, e trazendo, Pai, direcionamento, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua proteção, Pai, por nos proteger, Pai, desse mundo, Senhor, nos proteger do mal, Senhor. Obrigado, Senhor, por proteger nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, sempre, Pai, nos orientando, nos guiando, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que nós sejamos dignos, Pai, dignos de honrar, Pai, tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, estar próximos, Pai, de Ti, Senhor. Buscando a palavra, Senhor, buscando orientação, Pai, nos nossos irmãos, nas nossas igrejas, Senhor. Nos apoiando, Senhor, nos apoiando em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor, a armadura celestial, Pai, esteja sempre protegendo toda a nossa família, Senhor, nos protegendo, Pai, de todo o mal, Senhor. Que nenhuma seta do inimigo, Pai, nos atinja, Senhor. Que nós possamos, Pai, permanecer inabaláveis a todo momento, Pai. Que estejamos firmados, Pai, na nossa fé, Senhor. Que estejamos firmados, Pai, na palavra, Senhor, na espada, Pai, na espada do Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, para todo sempre. Amém.